hoje eu trouxe para vocês uma seleção de LCIs e LCAs pré-fixadas, as melhores que eu achei no mercado. Mas será que este é um bom momento da gente investir nesse tipo de título pré-fixado, travar o nosso investimento? Quer saber tudo? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Vanessa e hoje eu trouxe para vocês uma seleção aí das LCIs e LCAs pré-fixadas, as melhores que eu encontrei no mercado. Mas eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, porque na primeira parte eu quero analisar com vocês se agora é um bom momento ou não da gente investir em títulos pré-fixados e travar aí a nossa rentabilidade. E na segunda parte eu vou te apresentar os títulos que eu encontrei. Então, se você já sabe tudo de investimento, vai lá para a segunda parte. Mas se você quiser continuar aqui comigo, essa análise vai ser muito legal, porque eu vou fazer de uma forma muito prática e muito menos técnica do que você está acostumado a ver aí nos vídeos aí da internet. Então, vamos começar a nossa análise entendendo o basicão. O que são os títulos pré-fixados? Quando você vai investir em renda fixa, que estão incluídos aí os títulos do governo, do Tesouro, estão incluídas os CDBs, LCIs, LCAs, poupança, CRI, CRA, todos esses investimentos fazem parte aí do mundo da renda fixa. E eles possuem, gente, três tipos de rentabilidade. Mas o que são rentabilidades? Então, quando a gente fala em renda fixa, a gente sempre fala em emprestar nosso dinheiro para alguém, e esse alguém aí, que pode ser um banco, pode ser o governo, pode ser uma empresa, eles vão devolver para a gente esse dinheiro com juros. E esses juros é a tal chamada rentabilidade. E quais são os três tipos de rentabilidade do mercado? Nós temos a rentabilidade pré-fixada, que é o objeto desse vídeo, nós temos a rentabilidade pós-fixada e a rentabilidade híbrida. Então, vamos concentrar na rentabilidade pré-fixada, que nada mais é, gente, do que uns juros fixos estabelecidos ali na hora que você faz o seu investimento. E esses juros, gente, nunca vão variar. Independentemente do que aconteça no Brasil e no mundo, eles vão ficar ali, ó, fixos até o final do investimento. Então, você já pode dizer que quando você faz esse investimento num título pré-fixado, você já consegue calcular quanto é que você vai ganhar lá na frente, tá? Diferentemente dos títulos pós-fixados, que eles estão ali vinculados a geralmente um índice, e esse índice vai ser muito suscetível ao que acontece nos cenários internos e externos, tá? Ele pode variar bastante. Então, a gente não consegue quantificar o que nós vamos receber lá no final do investimento. E aí, na tela, estou deixando para vocês, durante essa explicação, como é que eles aparecem aí nas corretoras e nos bancos. E agora que você já entendeu que os títulos pré-fixados têm uma taxa fixa de juros, você vai me perguntar, mas de onde que sai essa taxa fixa, né? De onde que sai esses juros? Quem determina isso? E é aqui que a maioria dos investidores erra, porque eles acham que essa taxa fixa aí de juros, ela está baseada na taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E claro que você já deve ter ouvido falar bastante que a taxa Selic é um dos instrumentos que o Banco Central tem para controlar aí a nossa inflação. E quem determina a taxa Selic é a comissão que existe dentro do Banco Central, que chama Copom, que vai analisar a cada 45 dias como é que está a situação do Brasil e do mundo, para determinar se eles aumentam, abaixam ou mantêm essa taxa Selic. Então, gente, a taxa Selic, ela, além de ser determinada pelo Banco Central, que sofre muita influência do governo, ela também é uma taxa para ser utilizada no momento presente. E para ficar mais fácil, vamos imaginar que você precisa pegar um empréstimo com um banco para comprar um carro. Vai lá no banco, fala, olha, ô banco, eu preciso de dinheiro para comprar um carro, mas eu não vou te pagar agora entre 30 dias, 45 dias. Eu preciso pagar esse empréstimo por um período mais longo, de 2, 3, 4, 5 anos.
E o banco vai falar, tudo bem, Vanessa, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas os juros que eu vou colocar vai ser uns juros que eu consiga ganhar neste prazo. Então, você acha que o Banco Central vai utilizar como referência de juros a taxa Selic, que reflete o cenário atual? Não, o banco vai utilizar o que nós chamamos de juros futuros, também conhecido como juros longos. E o que são esses juros futuros, esses juros longos? Nada mais é, gente, do que a expectativa que o mercado tem de quanto vai estar a Selic lá na frente, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, o banco, na hora de me emprestar o dinheiro, ele vai lá no mercado e fala assim, ô mercado, quanto é que vocês acham que a Selic vai estar daqui 5 anos? Aí o mercado fala assim, olha, nós estamos projetando dentro das nossas análises uma Selic para daqui 5 anos de 20%. Então o banco pega essa informação e cobra de mim esses juros projetados pelo mercado. Então, gente, os juros futuros são determinados pelo mercado, pela expectativa do mercado. E quem que é o mercado? São os bancos, são as outras instituições financeiras, corretoras, bancos de pagamento, grandes investidores, e não sofrem a influência política, a influência do governo. Já a taxa Selic, ela é determinada pelo Copom, que faz parte do Banco Central, e sofre sim, gente, a influência do governo. Então, quando você for fazer um investimento de longo prazo, você já sabe que você tem que olhar os juros futuros e não a taxa Selic, que reflete a taxa daquele momento. Você não vai querer travar o seu investimento, né? Por exemplo, fazer um investimento pré-fixado a uns juros ali pré-determinados que não vai variar, sendo que o mercado está falando, olha, esses juros daqui 5 anos, ele vai estar bem defasado, vai estar bem menor do que a gente está projetando. Então, você pode perder dinheiro aí, você pode ver aí os outros investimentos sendo bem mais rentáveis nesse período de 5 anos do que aquele investimento que você fez num pré-fixado. E como você acha essas informações de juros futuros? Existem basicamente 2 formas. Uma é olhando a curva de juros e a outra nós vamos conversar daqui a pouco. Essa curva de juros, gente, deixa eu puxar um site para vocês, que é aqui do Clube dos Poupadores, que eles mostram a curva de vários títulos. E eu puxei aqui a curva de juros dos pré-fixados. Essa curva de juros, o site, ele atualiza quase que diariamente. Ó, eu estou gravando no dia 20/10 e eles atualizaram ontem essa curva de juros. Então, vamos entender como é que você lê esse desenho aqui. Aqui na parte horizontal, nós temos o número de dias úteis, tá, gente? Não confunda com, por exemplo, você vai olhar para 1 ano, você vai ver um número de dias menor, porque não considera os 365 dias, considera 252 dias, que é a quantidade de dias úteis que tem num ano. E aqui do lado, na parte vertical, você vê os juros que são projetados pelo mercado, a Selic lá na frente, tá? Então, olha só, se eu for fazer um investimento para um dia útil, eu vou considerar os juros hoje de 12,68, que é os juros que está sendo praticado no mercado. Agora, se eu for investir num título que vai vencer daqui 1 ano, eu vou vir aqui para frente e vou ver o que o mercado está projetando para a Selic. Ó, 253 dias, 1 ano. Então, o mercado está projetando uma Selic para 11,22%. Então, vou buscar no mercado investimentos de renda fixa que estejam pelo menos pagando este valor de 11,22%. Pode ser que este número não aconteça? Pode sim, gente, porque essa curva de juros, como a gente já falou aqui, é uma expectativa. Uma expectativa pode acontecer ou não.
tá? E a segunda forma de você analisar os juros futuros, que eu acho bem mais fácil, que você não precisa ficar analisando o gráfico, é entrando aqui no site do Tesouro Direto, vou deixar o link aqui embaixo também, que é um site do governo onde ele mostra quais são todos os títulos que ele está emitindo aí para você, se quiser investir, tá? Então, a gente vem aqui nos títulos, vem em preços e taxas e vê quais são todos os títulos hoje disponíveis pelo mercado e quanto é que o governo está pagando por isso. Gente, o governo usa como base a curva de juros. Por quê? Quando ele vai para o mercado e pede para o mercado financiar os seus projetos, financiar os seus gastos, ele precisa encantar o mercado. Falar assim, olha, eu estou pagando para você um valor de juros interessante, então vem para cá e me financia. Então, ele usa, sim, como base os juros futuros. Então, gente, já focando nas LCIs e LCAs, que eu vou te mostrar mais para frente, vamos pegar como referência aqui o Tesouro Pré-Fixado 2026, que tem um prazo um pouquinho menor, e guardar quanto é que ele está nos pagando hoje, que é o valor de 11,03% de juros fixo. Então, para as minhas LCIs e LCAs, eu espero que os juros esteja acima disso. Só que não dá para comparar os juros do Tesouro Pré-Fixado com os juros da LCI e LCA, porque no Tesouro Pré-Fixado nós temos incidência de imposto de renda. E nas LCIs e LCAs a gente é isento disso. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada título de LCI e LCA, fiz a equivalência, ou seja, comparei com um CDB e nós vamos, então, analisar se essa rentabilidade desse CDB, onde também incide imposto de renda, ela é compatível com o do pré-fixado aqui de 11,03%. Então, esse CDB, que equivale a LCI e LCA, tem que estar com juros acima de 11,03%. Combinado? Então, vamos para a segunda parte do vídeo olhar quais são essas LCIs e LCAs que eu selecionei para vocês. Lembrando, gente, isso aqui não é uma indicação de investimento, eu quero facilitar a vida de vocês, mostrando o que o mercado está oferecendo, mas a decisão final de investir ou não fica com você, porque eu não conheço seus objetivos nem as suas estratégias. E nessa segunda parte, onde eu vou te apresentar os títulos, você precisa entender os critérios que eu utilizei para escolher essa seleção. E o primeiro critério foi escolher LCIs e LCAs emitidas por bons bancos. Então, você não vai ver aqui ABC, Banco Paulista, Banco Original, Banco Paine, nada disso, tá? É claro que se você for buscar esses bancos, você vai encontrar LCIs e LCAs com rentabilidades maiores, porque também eles são mais arriscados. Então, eu trouxe para vocês bancos que eu considero seguro e onde eu colocaria, sim, o meu dinheiro. O segundo ponto é o investimento mínimo, que eu considero um investimento até R$1.000, para dar acesso aí a mais pessoas que queiram e que estejam interessadas em investir nesses títulos. Segundo ponto é que eu procurei LCIs e LCAs com prazo aí de vencimento até 1 ano. Por quê? Porque a gente minimiza o risco, aí os juros futuros que você já conhece, eles ficam mais confiáveis e a gente consegue fazer uma análise aí mais assertiva. E claro, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 20/10, peguei essas informações ontem, e se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, pode ser que esses títulos já não estejam disponíveis ou que haja outros títulos aí com rentabilidades melhores. E se isso acontecer, deixa aqui embaixo para a gente, comente onde vocês acharam esses títulos, que ajuda muito o pessoal do canal. E antes de te mostrar o primeiro título, vou deixar aqui na tela para vocês os juros que eu busquei lá na curva de juros futuros, equivalente ao prazo de 90 dias, que está em 11,84%. O de 180 dias, a projeção é de 11,40% para a Selic, e de 360 dias é de 11,3% para a Selic, tá bom? E isso aí vai nos ajudar quando a gente comparar LCI e LCA
com um CDB e a gente vê aí se existe uma gordurinha ou não, se está interessante para investir, tá? Vamos lá, o nosso primeiro título, ele vence em 90 dias, no dia 16/1 de 2024. Você encontra esse título no BTG Pactual, é uma LCI e também uma LCA, que estão com os mesmos parâmetros, que estão rendendo aí 10,41%. A liquidez é no vencimento, investimento mínimo de R$1.000 e equivale aí a um CDB de 13,43%. Se a gente for comparar lá com os juros futuros de 90 dias, que está em 11,84%, há uma gordurinha aí bastante interessante, então, a princípio, é um título bom para se investir. O segundo título você vai encontrar lá no Banco do Brasil, com um prazo de vencimento de 180 dias, vence no dia 16/4 de 2024, é uma LCA pré-fixada, está com a rentabilidade de 10,23%, o vencimento, a liquidez, desculpa, é no vencimento, investimento mínimo de R$500, e se você comparar com o CDB, você teria um CDB de 13,20%. Se a gente olhar também os juros nesse prazo de 180 dias, os juros futuros, ele está em 11,40%, também tem uma gordurinha bastante interessante aí. O terceiro título que eu encontrei também foi no BTG Pactual, com um prazo também de 180 dias, é uma LCI e também uma LCA. O vencimento ocorre em 18/4 de 2024. A rentabilidade está em 10,22%, pau a pau aí com o Banco do Brasil. A liquidez ocorre no vencimento e equivale a um CDB de 13,19%, que a gente viu aí que também tem uma gordurinha comparando aí com os juros futuros equivalentes a 180 dias, tá? O quarto título é um título do Banco Daycoval, é uma LCI do Banco Daycoval, para um prazo de 370 dias, com vencimento em 23/10 de 2024, a rentabilidade de 10,95%, liquidez no vencimento, investimento mínimo R$1.000 e equivale aí a um CDB de 13,27%. Se eu for comparar com os juros futuros equivalentes a 360 dias, eu tenho juros futuros de 11,13 e uma equivalência do CDB de 13,27, então também tem uma gordura, acho também um título interessante para esse período. Então, se a gente for analisar apenas pelos juros futuros, todos esses títulos que eu te falei aqui são títulos que estão relativamente seguros, também o prazo é muito pequenininho, né, gente? Agora, se você me perguntar, Vanessa, você investiria hoje numa LCI, numa LCA ou qualquer outro investimento pré-fixado? E a minha resposta é não, gente. Por quê? Porque eu não analiso somente os juros aí futuros, que servem, claro, como uma referência maior. Mas eu analiso também todo o cenário que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, gente, na última reunião do Copom, né, do Banco Central, onde ele analisa aí as questões da taxa Selic, ele sinalizou que vai continuar abaixando sim a taxa Selic, mas vai depender de vários fatores. Primeiro, eles têm que ir com calma, porque eles não sabem se essa inflação ela vai continuar diminuindo, se esse é um quadro aí recorrente, tá? Segundo ponto é que na sua ata eles falaram o seguinte: olha, governo, se vocês não cumprirem com a sua meta fiscal, vai ficar muito difícil a gente continuar abaixando esses juros. Vocês têm que jogar com a gente, né? Não contra. E a gente sabe que o último resultado primário aí do governo nos mostrou que o governo gastou 103 bilhões a mais do que ele tinha em caixa. Ou seja, ele ficou devendo aí 103 bilhões. E vocês acham, gente, que
o ano que vem, sendo ano de eleição, o governo vai cumprir meta fiscal? É óbvio que não, né? É tradição no Brasil se gastar muito com as eleições e descumprir aí o que o governo estabeleceu como meta fiscal. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é que nessa última ata da reunião do Copom, não tinha estourado a guerra ainda de Israel e Hamas. E é um ponto muito importante para o Brasil e para o mundo, gente, porque a gente não sabe qual que vai ser a dimensão dessa guerra. Se ela vai ficar localizada ou se ela vai estender aí para outros países, como está aparecendo que está acontecendo, tá? E isso aí, gente, tem essa insegurança do cenário, né, internacional, traz uma insegurança para o nosso cenário interno também. E claro que o mercado inseguro, ele projeta um risco maior para o país. Então, claro também que vai projetar um juros maior, tá? E aliado a essa guerra, nós temos a questão do petróleo, que é um dos fatores que faz com que a inflação aumente, que os preços aumentem. Por quê? A Rússia e os países árabes, eles já estão segurando aí a produção do petróleo para fazer com que o preço suba, tá? E hoje, se a gente for analisar o petróleo Brent, que é o valor do barril do petróleo no mercado, ele está batendo aí a quase R$ 94 o barril. E eu não duvido muito que ele chegue a 100 ou ultrapasse a $100, porque se o Irã, que também é um dos maiores produtores de petróleo, entrar na guerra, a coisa vai ficar mais complicada, tá? Então, gente, a nossa inflação pode voltar a subir e esses juros nossos aí futuros e até a Selic pode mudar esse quadro aí interno e o Banco Central entender que ao invés de abaixar, ele precisa aumentar essa Selic. Então, acho que ainda tem uma situação muito nebulosa e para piorar, nós temos os Estados Unidos aí sinalizando que vão aumentar mais os juros e que esse aumento ele vai perdurar por um prazo maior do que eles estavam estabelecendo, tá? Isso é muito ruim para o Brasil porque impede que o Banco Central abaixe muito os juros, abaixe muito a Selic, porque se o Brasil começar a competir em juros, né, vamos falar grosso modo, com os Estados Unidos, é claro que quem investe no país hoje vai preferir investir lá, porque é um país muito mais seguro do que o nosso. Então, por todos esses fatores, por toda essa insegurança do mercado, eu agora prefiro não investir em títulos de renda fixa pré-fixados. E aí você vai me perguntar, mas Vanessa, onde é que você vai investir então? Eu prefiro investir agora em renda fixa que tenha rentabilidade aí atrelada a algum índice da inflação. Eu prefiro investir nos títulos híbridos, que consideram o indexador o IPCA e também me dá um valor aí fixo de juros. Ou seja, se a inflação diminuir, eu vou estar protegida por esse lado do investimento aqui, pelo IPCA, e também vou ganhar um pouquinho mais em qualquer cenário, tá? Porque eu tenho essa taxa fixa de juros aqui que está me remunerando. Bom, gente, um vídeo longuíssimo, espero que eu tenha ajudado vocês, só deixando claro que essa análise dos juros futuros aí é uma análise muito simples, eu coloquei uma base para vocês vão continuar estudando essa situação agora. E como vocês viram, eu também não analiso só considerando os juros futuros, eu considero outros fatores, então você também precisa começar a entender o que está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil, como é que está o nosso governo, se ele está cumprindo aí com as suas metas fiscais, como é que está a nossa inflação, para você ter um pouco mais de segurança aí de investir de forma correta. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo para mim. E, não se esqueça de curtir, compartilhar e te convido a se inscrever aqui no canal. Vai ser muito bom ter vocês aqui na nossa comunidade do Viva de Trade. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.